Alô, meus queridos, graça e paz a todos. De uns meses para cá eu tenho feito alguns vídeos sem mostrar na tela, porque meu computador deu defeito. E a gente sabe que um computador é caro, é bom para editar vídeos, é caro. Então por isso que eu tenho feito os vídeos sem mostrar na tela para vocês. Então eu peço que vocês peguem a Bíblia e acompanhem. A gente sabe, meus amados, que no nosso meio, muitos teólogos, pastores, são da seguinte opinião: Deus odeia o divórcio. Isso eles não podem negar, que está escrito na Bíblia. Mas existem as exceções desses homens. Se a pessoa adulterou, quebrou a aliança. Se quebrou a aliança, você está apto a casar com outro. Isso aí é o que eles falam, né? Porque se vocês remeterem para aquele capítulo de, se não me engano, 2 Timóteo 4:3. Eu acho que é 2 Timóteo 4:3, vamos ver lá. 2 Timóteo 4:3. Vamos lá. Que diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então a gente sabe que esses homens que falam que se adulterou, você já pode se casar com outro. E eles alegam até assim, falando assim: não, se divorciou e casou com outro. Se divorciou e casou com outro, isso já é adultério. Então vocês já estão aptos a casar com outro. Isso é a maior falácia, é a maior mentira. Isso aí se enquadra em 2 Timóteo 4:3. Querer escutar, amontoarão para si mestres conforme seus próprios desejos, para poder acreditar na mentira, no pecado. Então, a gente vai lembrar que no livro de Deuteronômio 24 fala, resumindo aqui, que se o marido ver algo na sua esposa que não o agradou, independente do que seja, dar-lhe-á carta de divórcio. E essa mulher, com a carta de divórcio na mão, vier a se casar com outro homem, e esse outro homem casou com ela, passou a ser marido dela, também ver algo que não o agradou, ou se esse outro homem, segundo marido, vier a falecer, e se ela quiser voltar para o seu primeiro marido, não poderá voltar mais porque estava contaminada. Se nós pararmos nesses 4 versículos de Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, a gente entende o quê? Essa mulher, quando ela se casou com outro homem, ela adulterou. Então ela não poderá voltar para o seu primeiro marido. É o que está escrito ali. Por isso que eu falo para vocês, meus amados, a necessidade de vocês estudarem a Bíblia. É por isso que eu vivo falando no canal que não se deve seguir religião alguma, catolicismo, evangélica, seja o que for. Eu não estou falando que, quer dizer, não é que vocês não devam seguir. Vocês não devem pegar a religião como doutrina. Vocês têm que se basear no que diz a palavra do Senhor, independente se vocês estão frequentando a igreja católica ou a igreja de crente evangélica. E quando a gente fala isso, você está falando para as pessoas não irem para a igreja. Eu não estou falando nada. Vocês que creem no livre-arbítrio, vocês têm um livre-arbítrio, que vocês creem nisso, de ir aonde vocês quiserem, meus amados. Estando em casa ou não, frequentando a igreja católica ou a igreja evangélica, isso é problema de vocês. Mas eu estou falando que vocês têm que seguir o que a palavra diz e não o que a sua religião está ordenando. Por isso a necessidade de vocês lerem a Bíblia. Então, como a gente vê, em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diz: se a mulher se casar com outro homem e esse outro homem falecer e ela quiser voltar para o seu primeiro marido, não poderá porque ela adulterou, porque ela se deitou com outro homem. É o que estão pregando hoje em dia. Houve adultério, se divorciou e casou com outro. Você está apto a casar com outro. Eles esquecem Lucas 16:18, que diz: a mulher, se o homem se divorcia de sua mulher e se casa com outra, comete adultério. E o que casa com uma divorciada comete adultério com ela. Quer dizer, esses pastores hereges, eles pegam esse versículo do Lucas e vão abolir. O que Paulo também falou nas suas cartas: a mulher, pela lei, está ligada ao seu marido enquanto ele viver.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Mas se seu marido vier a falecer, aí sim ela estará apta a casar com quem ela quiser, contanto que sejam no Senhor. Não, esses pastores hereges também cortam isso. Aí eles vão lá para Mateus 24, Mateus 19, 9. Ah, ali tem uma exceção. Aí você escuta a heresia desses pastores. A exceção é que se houver um adultério, você pode se casar com outro. Um marido casado está ligado com sua mulher enquanto ele viver, meus amados. Não enquanto ele for fiel. Não. Então, o que a gente pode chegar agora? Mateus, vamos refutar o que esses pastores de bodes falam. Vamos lá para o Antigo Testamento de Jeremias capítulo 3. Presta atenção que diz: se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? É uma pergunta que o profeta está fazendo. Poderá? Aí vocês lembram de Mateus, de Deuteronômio 24? Não, que Deuteronômio 24 fala que não. Não seria a terra totalmente contaminada? Porque houve o adultério. Contaminada por quê? Porque ela se deitou com o segundo marido. Houve o adultério. Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? A lascívia dela, o adultério. À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Com sua porneia, tá? Ou com sua moicheia, que é no grego. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo de minha juventude. Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Quer dizer, é um suposto arrependimento falso. Aqui, o profeta faz um paralelo casamento e Israel. Deus, marido, e o marido aqui. Tanto é que vocês podem estudar o livro de Oséias, que vai explicar isso para vocês brilhantemente. Então, aí continuando o capítulo de Jeremias 3, a infidelidade de Israel, versículo 6. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel é infiel? Você que largou seu marido, a sua esposa, infiel. É o paralelo, não se esqueçam disso. Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim. Olha a esperança de voltar, mesmo se prostituindo para mim. Mas não voltou. Continuou a se prostituir-se com os falsos deuses. Mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. Olha, a infiel Israel deu uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Ó, está cometendo adultério. Olha o paralelo. Israel, Deus e o casamento. Tá? Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, é o que muitos fazem, né? Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Como muitas pessoas que voltam às vezes para o marido, para a esposa, mas continuam sua prostituição. Frequentam igrejas, muitos sobem a púlpitos, mas continuam suas práticas adúlteras. Tá? E continuando aqui, o Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora.
vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Agora olha só que Deus fala, esses pastores não falam que pode se casar com outro? Volte, ó infiel Israel, volte. Deus não está falando para poder ele escolher um outro povo. A Israel adúltera, a quem ele deu certidão de divórcio, porque ela quis ir. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não é o seu pastor, não é o seu teólogo que tem diploma de teologia, não. Acorda, igreja. Declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores aos deuses estranhos, a sua prostituição, o adultério. Debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Então aqui Deus está falando que eles são infiéis, mas Deus permanece fiel. O pastor da tua igreja, o teólogo, ele é infiel. Ele fala que vocês têm que se casar com outro. Porque esse pastor é um herege, ele é um infiel, mas Deus se permanece fiel. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e de 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não girão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época, chamarão Jerusalém, o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei, como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse, terminando, com que alegria eu a trataria, como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir-me, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Notaram? Como a mulher que trai o marido. Olha, ele está fazendo um paralelo. Casamento, né? Marido e mulher, e Israel e Deus. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplicas dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes. Olha, amados, olha, isso é Bíblia. Vocês podem ver que eu estou mais lendo do que falando aqui para vocês os meus achismos, a minha interpretação, a minha exegese. Eu estou lendo a Bíblia. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Voltem, cônjuges adúlteros. Deus não está falando para que ele vai fazer, deu certidão de divórcio para Israel e vai escolher outra nação, não, meus amados. Ele quer restaurar, tá? Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei de sua rebeldia. É Deus que cura a rebeldia do cônjuge de vocês que foi, meus amados, que foram. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Amados, acordem. Ninguém falou que é fácil. Gente, eu sou homem. Eu sei que as feministas de plantão podem falar assim, olha lá, vem colocar negócio de homem. Como é duro para um homem, eu sei que para a mulher também é. De repente pode ser até algo meio machista da parte da gente, né? A traição é horrível, meus amados. É horrível. Diante do mundo, nós somos, como é que se fala? Esculachados.
Claro que a traição ela é ruim para qualquer um, independente de sexo, é óbvio. Mas nós somos cristãos. Nós temos a obrigação de estudar a Bíblia. Se vocês continuarem só porque vocês estão passando por dor, quem é que não passa por dor nessa vida, meus amados? Tem gente que está com um casamento ótimo. Marido, esposa, estão vivendo bem. Mas tem um filho nas drogas. Ninguém vive bem nesse mundo não, meus amados. O mundo é deserto. Vocês não estão no deserto do casamento. O mundo é deserto. Quando o cônjuge de vocês voltarem, o deserto vai continuar. Na permanência do casamento. No emprego, na saúde. É isso que vocês têm que fazer. Se vocês não estudarem a Bíblia, vocês não vão escutar Deus falando com vocês. Vocês vão escutar o que o mundo está dizendo para vocês. O mundo é pecador, é carne. Esses pastores que pregam algo diferente que está nesse livro, que sejam amaldiçoados, que sejam anátema. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vocês notaram que eu li mais Bíblia do que eu falei aqui, o que eu acho. A gente tem que mostrar o que a palavra diz, não o que eu estou falando. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.